Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é dia 21/11/2021. Sou Rosilene Bittencourt, diretora e estudante da Escola Templo Áureo Florescer. Nossa conferência de hoje é Os frutos da prática da sexualidade superior e o poder do sexo. Vou deixar alguns instantes para que vocês observem o gráfico. E sua relação com os frutos. A compreensão dos benefícios da prática sexual tântrica. Tantrismo, tantra, tântrico. Palavras-chave para a nossa conferência. O tantrismo se derivou da palavra tantra, que significa regra ou tratado. O termo tantrismo foi inventado e difundido no século XIX no Ocidente, mas no Oriente, ele já era estudado, observado, é um dos conhecimentos da cultura oriental. O Tantra tem sua origem na Índia, através do hinduísmo. Sua cultura é milenar. Seus conhecimentos nos ajudam a encontrar um caminho para o retorno ao Criador. Assim como o Mestre Jesus também nos abençoou com seus ensinamentos e com a sua própria existência nos ensinou o sacrifício pela humanidade. Ensinou a efemeridade da vida, a deixar as coisas da matéria no plano material e nos mostrou o plano espiritual. Em tantas outras culturas, também recebemos ensinamentos. Todas elas nos ensinam a dualidade. A dualidade, todos nós podemos conhecer, todos nós podemos perceber. Dia e noite, terra e ar, fogo e água, homem e mulher. São forças da natureza que, unidas, criam e alimentam tudo ao seu redor. Tudo é nutrido com as forças sexuais da natureza. O Criador, em seu infinito conhecimento e amor, criou homem e mulher para serem unidos. Esses estavam sendo ensinados para que pudessem crescer e reproduzir, assim como toda a criação. Mas essa reprodução, esse crescimento, é sem o desejo da carne. Criar é algo sagrado e deve ser feito com a permissão de Deus. Nós podemos criar um corpo humano, mas sem o espírito que vem de Deus, esse corpo nada vale. O ser humano se degenera através da infrassexualidade. Podemos entender a infrassexualidade com o comportamento errado do ser humano, a traição, a fornicação, a prostituição, masturbação, pornografia. Ou seja, corrompe seu corpo físico humano, corrompe sua moral, sua dignidade. O espírito pertence a Deus e esse espírito não pode ser corrompido. Quando o espírito está em uma existência, em um corpo em degeneração, a essência espiritual fica dentro de um invólucro construído pelo egoísmo, que não deixa nascer. É como se fosse uma semente que não brota. Fica adormecido. É o que dizemos de pessoas que não têm consciência, pessoas que não são capazes em negar aquilo que é errado,
o mal, e aceitar aquilo que é correto, o bem. Nega-se o espírito para viver na carne. Por isso Jesus ensinou que é necessário nascer novamente, quebrar esse invólucro, fazer nascer a árvore. Para aqueles bem-aventurados com a graça do Criador, pessoas que possuem a percepção, mesmo que pequena, das bênçãos de Deus, todos nós a possuímos, mas é necessário querer que essa essência se desenvolva, necessário força e vontade. Essa força que é a graça de Deus, a vida, a possibilidade de existir nesse plano material. Existir na criação magnífica de Deus, desenvolver a consciência, ter ciência de Deus e deixar que o Espírito dirija este corpo tão frágil de matéria terrestre. Tudo o que vemos nesse mundo é a criação manifestada de Deus, as flores, a árvore, o homem, a mulher, a natureza, os animais. Tudo o que vemos em decadência é aquilo que está sendo destruído pela manifestação errônea do ser humano que está em degeneração. Pois o ser humano possui energia criadora, mas nesse momento a sua energia sexual está para criar o mal. Muitas pessoas se perguntam quando a humanidade irá aprender a respeitar a Deus e a segui-lo novamente. Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é quando você, cada um de nós vai decidir. Quando eu, com minha pequena consciência, vou começar a viver para o meu Criador. Como vou respeitá-lo e amá-lo? Como eu disse, várias são as culturas e conhecimentos desenvolvidos ao longo dessa humanidade. E o amor é a chave para todas as portas do conhecimento. O amor é livre de desejo, livre de vaidade. Apenas se tem vontade de aprender e amar, para que todos possam viver em harmonia. Se o pecado foi o sexo inferior e Deus, por misericórdia, expulsou sua própria criação do jardim do Éden, para que esse não corrompesse o jardim, qual seria a forma que o ser humano poderia se redimir desse pecado? Como o ser humano se redime do seu pecado? A resposta é a sexualidade superior, o tantrismo branco, o respeito com o sexo. A sexualidade superior é a chave. A sexualidade superior é encontrada nos ensinamentos antigos, onde o casal deve se unir em matrimônio e durante o ato sexual o homem não deve ejacular o sêmen. O homem deve desenvolver o domínio sobre as suas energias sexuais, pois este é a força ativa da relação. A respiração profunda deve ser feita durante o ato sexual. Então, durante o coito, o casal deve se lembrar de respirar profundamente. Sentir o seu companheiro, sua companheira, trazendo a recordação íntima, trazendo a recordação do seu próprio espírito. Trazer consciência para o ato sexual, se livrando do desejo carnal, buscando sentir e impulsionar a energia sexual para alimentar todo o corpo físico e alimentar o espírito. Levar a energia sexual para o cérebro e depois para o coração.
Então, o casal, durante o ato sexual, deve respirar profundamente, sentir e fazer subir essa energia ao coração e depois ao cérebro. Sentir essa energia, toda a parte hormonal, toda a parte biológica do corpo humano, alimentando todo o nosso corpo e espírito. O sêmen não deve ser ejaculado. Isso não é uma opressão sexual. O homem jamais deve se sentir oprimido ou a mulher nas questões sexuais. Homem e mulher, sim, devem conhecer, dominar suas energias sexuais e usar essa energia para adentrar ao jardim do Éden novamente. Essas são as regras do tantrismo branco. A busca pela sublime, a busca pelo amor, a busca pela pureza e pelo sagrado, o respeito às energias criadoras. Essa conferência é para homens e mulheres que já estão amadurecidos, aqueles que decidiram buscar a verdade, buscar e conhecer o Criador. Viverão suas vidas com equilíbrio material e espiritual. Viverão com equilíbrio ao seu próprio corpo físico e ao sexo, eliminando todo o traço de egoísmo que ainda existe nessa existência e também que ele adquiriu nas existências anteriores. Caminharão juntos e eliminarão os obstáculos até retornarem à morada do Pai. Lindo ver que a árvore, símbolo da mãe, é a árvore que dá os frutos. Ela que alimenta a todos e será ela que nos ajudará a eliminar os egoísmos existentes em nossa máquina humana. É um trabalho dia a dia. Em cada percepção de um comportamento errôneo, deve-se fazer com o verbo silencioso a petição a ela, a Mãe Divina. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Como eu iniciei nessa conferência falando de diversas culturas, eu trouxe uma representação da figura da Mãe Divina. Essa é a representação da deusa Sekhmet. Conta a sua lenda egípcia que Deus Ra pediu para que Sekhmet destruísse todo o mal que o ser humano, que os egípcios, civilização egípcia, estava cometendo. Sekhmet foi destruindo e queimando todo o mal. Então era uma representação dessa força que queima a maldade, que queima o egoísmo, que queima os erros. Então, Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Não devemos ser desleixados com o nosso íntimo, com o nosso interior, com a nossa consciência. Para que a nossa consciência não adormeça, devemos ser sinceros, enxergar o que está errado em nosso comportamento e assim lutar para mudar. Mãe Divina, retire de mim este defeito e queime. Para entender os benefícios da prática da sexualidade superior, vamos usar o exemplo das abelhas. Nós agora vamos para a parte final, da nossa conferência. As abelhas, apenas as abelhas, nós temos conhecimento da colmeia, sabemos que existe a abelha rainha, tem as operárias, E a abelha rainha é aquela que vai criar novas abelhas. Ela vai dar a vida para nós, outras abelhas, para novas abelhas. Então, quando ela se une com o zangão, faz toda a parte, força masculina e força feminina. Mas é a abelha rainha que vai gerar novas abelhas. Mas o interessante desse ensinamento das abelhas
é que as abelhas que se alimentam da geleia real são as abelhas que podem se reproduzir. Somente elas contêm as informações genéticas e os nutrientes capazes para tal reprodução. As abelhas que não se alimentam da geleia real não são capazes, elas não podem se reproduzir. Essas vão se tornar operárias, vão trabalhar, laborar, mas não vão poder experimentar a pureza da criação, porque elas não possuem todos os elementos capazes, os elementos apropriados para gerar novas vidas. Assim é a sexualidade superior. Ela é a geleia real. Ela é pura e regenera vários aspectos da existência do casal. Ela, a geleia real, a sexualidade superior, esse é o alimento para o casal, a união sexual, onde o casal vai extrair, vai poder se alimentar da força. Quais são os benefícios da sexualidade superior? É a saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. É a castidade, a pureza, a fidelidade, a união espiritual entre o casal, a união espiritual para com o Criador, porque não está pecando. Se nós já sabemos que o pecado é o sexo inferior, quando nós praticamos a sexualidade superior, o tantrismo branco, o sexo se torna puro, ele não é pecado. Então é a união espiritual e a união física. Os benefícios, existem outros benefícios, além da sexualidade superior, além da própria união sexual que diz respeito ao casal. Esse benefício do casal, ele vai se expandir para a humanidade. E aqui nós vamos ter os benefícios do amor para com o próximo, o sacrifício pela humanidade, se desenvolver em consciência e amor. Então, a pessoa que trabalha sobre si mesmo, ela elimina os seus defeitos psicológicos, ela elimina os seus egoísmos, ela se une em respeito com seu companheiro durante o ato sexual. Ela começa a observar que ela precisa fazer algo pelos seus irmãos. Ela precisa fazer algo por essa sociedade que está em decadência. Então, ela começa a trabalhar pelo próximo, desenvolve sua consciência e daí pode ensinar com consciência. Ensinamento, todo ensinamento de amor, pureza e bondade. Esse ensinamento, ele não pode ter cobrança financeira. Deus nunca cobrou nada de nós financeiramente. Por que nós vamos cobrar algo do nosso próximo para lhe ensinar algo? Jamais devemos cobrar. Sim, desenvolver, entregar, Desenvolvimento da caridade, do auxílio espiritual e material. Correção e desenvolvimento, exemplo e humildade. Esses são os valores, os benefícios da sexualidade superior. Esse gráfico também trazido da cultura egípcia, ele simboliza o Deus Tote, o Deus do conhecimento. Então, as pessoas que buscam desenvolver a sua consciência através da sexualidade superior, da morte psicológica, elas vão desenvolvendo em si o conhecimento profundo, conhecimento espiritual. Então, nessa parte embaixo, mostra Tote já dominando o fogo sexual. A luxúria, todos os apegos à matéria da carne, ele domina, ele está pisando sobre o dragão. Ele domina o fogo sexual. Tote representa o conhecimento. Aqui está a parte do conhecimento físico, o conhecimento que pode ser transmitido. A garça, nessa imagem, representa o Espírito Santo, a pureza do ser, o Espírito, que nós vamos santificando
para que possamos adentrar ao jardim do Éden novamente. O cão representa a fidelidade, o amor. O cão representa também a orientação. E aqui o caduceu de Mercúrio, mostrando as energias femininas e masculinas da criação, que nos levam para o céu. Então, Tote representando o sacrifício pela humanidade, a entrega do conhecimento superior, ensinar a pessoa a se corrigir, ensinar as pessoas a amar, ensinar as pessoas o respeito ao sexo. Para a prática de hoje, exercício para a nossa consciência, eu vou passar a respiração profunda. Muitas vezes a nossa mente ela fica cheia de coisas, cheia de informação, né? Trabalho, dia a dia, preocupados até com o nosso próprio desenvolvimento, e nós temos que deixar que isso se torne natural. Então, quando a pessoa tiver um tempo, né, ela está ali, não sabe o que fazer, ela deve sentar num lugar tranquilo, posicionar a sua mão, né, em cima dos joelhos e respirar profundamente. Sentir apenas a respiração. Então, respira lentamente. Puxa-se o ar para dentro, sente o ar, a própria vida. E solta esse ar pela boca. Isso vai trazer equilíbrio, vai trazer leveza, vai trazer autocontrole, vai trazer conhecimento para o ser humano. Ele deve fazer sempre, quando ele estiver se sentindo bem, quando ele estiver se sentindo cansado, quando estiver se sentindo irritado, estressado, porque ali está um defeito psicológico. Ele deve trazer o conhecimento de si para que possa compreender a sua própria existência. Então, a prática de hoje é a respiração profunda. Cuidar de si mesmo, amar, né, a si mesmo para poder amar o próximo. E eu encerro essa conferência com gratidão ao meu Criador, ao meu Espírito e a todos os meus irmãos. Amém. Todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.